Irmãos, irmãs, otimismo. Eu quero que vocês deixem a Bíblia de vocês abertas em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Deixem a Bíblia aberta aí. E eu vou pedir, devo pedir, para que os irmãos façam algumas leituras, além de 2 Crônicas pela Bíblia hoje. Otimismo. Como é bom viver do lado de pessoas otimistas. E nós vamos falar sobre isso hoje. O que é otimismo? Otimismo é a disposição para encarar as coisas pelo seu lado positivo. É esperar sempre um desfecho favorável, mesmo em situações muito difíceis. Filosoficamente, é uma corrente filosófica do otimismo que pairou pelo século XVI, XVII, que pensava o seguinte: que o homem um dia ia atingir um estado de intelecto, de capacidade, é um pouco ali no iluminismo, século XVIII, que ele seria quase um Deus. Era uma visão otimista do ser humano. É o oposto de pessimismo. E há uma oposição bem clara entre otimismo e pessimismo. Por exemplo, o otimista olha para essa igreja hoje e fala assim: a igreja estava meio cheia. Hoje a igreja estava meio cheia. O pessimista olha para a igreja hoje e fala: a igreja estava meio vazia. Essa é a diferença filosófica entre um pensamento otimista e um pensamento pessimista. O otimista tenta ver a melhor, faz a melhor interpretação das coisas, enquanto que o pessimista de sempre vê as coisas piores. O segundo livro de Crônicas, capítulo 17 a 20, narra a trajetória do quarto rei de Judá, reino do sul de Israel, Josafá, filho de Asa, que governou a partir de Jerusalém por 25 anos. 25 anos Josafá governou Jerusalém. Antes de Asa, seu pai Abias, seu avô Roboão, também reinaram. Roboão, que era filho de Salomão. E em lugar de Josafá ficou seu filho Jeorão. Seu pai e seu avô foram aprovados por Deus. Depois vocês podem pesquisar na história ou ler, vocês vão encontrar isso, que tanto o pai como o avô de Josafá foram homens aprovados por Deus, mas o seu bisavô e o seu filho foram reprovados por Deus. E o capítulo 20 aqui descreve uma situação difícil para Josafá. Seus adversários lhe declararam guerra, e um exército da Síria poderoso o cercou, se aproximava perigosamente, e o medo tomou conta dos corações. Hoje pela manhã até foi falado sobre coragem. E quando o medo, dizem que o medo até um certo momento ele é bom. Se você vai com uma criança perto do mar, e a criança não tem medo do mar, não teme o mar, é um perigo. Porque de repente um filho de 4 anos pode estar lá no meio do mar, ou melhor, no fundo do mar. Tem um medo paralisante, tem um medo que evita com que façamos bobagem. Tem esses dois tipos de medo. Eu acho que eu já contei isso aqui. Como é que eu fiquei com medo? Eu já contei aqui como é que eu fiquei com medo de choque elétrico? Já contei isso para vocês? Alguém já ouviu aqui? Não, então eu vou contar. Eu tinha uns 10 anos, tomando banho, lá em Minas tinha uma moda de colocar guarda-chuva no cano do chuveiro. Era moda lá, na minha casa era. Estou tomando banho, que é chuveirão de ferro, tinha que ficar batendo nele para ele esquentar. Aí ele esquentava. Eu estou lá tomando banho, o banho está frio. Mas eu vou ter que esquentar esse chuveiro. E eu lá molhado. A minha irmã no Natal tinha acabado de ganhar uma sombrinha de cabo de ferro. Minha irmã. E eu peguei a sombrinha nova dela e bati, e nada. E nada de
de esquentar o chuveiro. Aí eu olhei para cima assim, matutei, tinha a idade do João Ricardo, assim. Olhei assim, nossa, tem 2 fios desencapados ali. É lá. Lá deve ser o problema. E eu peguei aquele cabo de ferro da sombrinha e coloquei naquele fio desencapado, molhado. Gente, eu tomei um soco no braço e ficou doendo, eu acho que uns 3 dias, né? Ali eu aprendi a temer a eletricidade, pelo menos o fio desencapado, né? A gente, quer dizer, o medo, muitas vezes, o medo que paralisa é terrível. Não é o medo, não é algo para o crente, mas o medo que nos alerta, nós podemos questionar. E ali estava um medo paralisante, porque um exército bem maior estava a ponto de destruir, de cercar, e a Síria era um exército violento, Gimerson. Eles pegavam, eles matavam todos os homens, cortavam a cabeça dos homens todos, e colocavam na praça, para que todos vissem o poderio deles. Tanto é que quando aquele que foi comigo engolido pelo grande peixe, Jonas, quando Jonas teve de ir lá para falar para o povo que aquele povo ia ser destruído, ele nem quis ir falar, que era para arrepender, não, tem de morrer mesmo. Era um povo terrível, esse povo. E aqui, quando o rei da Síria, o rei de Judá, Josafá, fica sabendo que esse povo estava chegando, ele começou a tremer. Ele paralisou, ele ficou, e agora o que eu faço? E hoje, meus irmãos, mas ele agiu de uma maneira otimista. E esse otimismo, mesmo no meio do medo, tem jeito de agir de maneira otimista. Mesmo no meio do medo. E eu quero nessa noite meditar com vocês, irmãos e irmãs, sobre o otimismo que vem de Deus. O otimismo que vem de Deus. Bom, vários livros, eu até tenho um lá em casa que fala o poder do pensamento positivo. Eu li esse livro, achei muito legal. Não é de um pastor, mas também tem livros pastorais que falam de poder do pensamento positivo. Quando você lê esses livros, eu li quando eu tinha meus 20 e poucos anos, você pensa assim, então é só fazer isso aqui que vai dar tudo certo na vida? Então eu vou começar a usar esse poder do pensamento positivo, né? E que vai dar certo. Mesmo sendo cristão. Muitas vezes a gente lê algumas coisas e fala assim, poxa, isso aqui é legal, hein? E o pensamento positivo, ele é uma coisa poderosa mesmo. Ser otimista é algo poderoso. O resto da história que nós encontramos no capítulo 20 de 2 Crônicas forma um contraste com aquilo que poderíamos chamar de otimismo. De otimismo. Considerado como uma das chaves para o sucesso da vida. Quem é otimista vence na vida. Pessimista não vence na vida. Eu já disse que tem uma frase de uma música sertaneja, eu não concordo de maneira nenhuma, que diz que a vida é dura só para quem é mole. Não concordo, não. Que a vida é dura para quem, o otimista também é dura, para quem trabalha também é dura. A vida nunca é fácil. Certamente o otimismo é algo de grande valor, mas tem os seus limites. Um pastor chamado Norman Bailey, pastor reformado, lá de Nova York, ele, durante toda a sua vida, ele insistiu, através de seus escritos, que o cristão deveria ter um pensamento positivo, um pensamento otimista. Olha o que ele diz, para auxiliá-lo a visualizar-se como uma pessoa forte, sugiro que use diariamente a seguinte afirmação, diariamente: Deus me fez forte, vejo-me como realmente eu sou, forte. Com a ajuda de Deus não sou fraco, sim forte. Graças dou a Deus pela minha força. Ele falou isso e continue dizendo isso, acreditando nisso. Continue praticando o que diz também. E no tempo preciso, sua mente consciente aceitará essa afirmação como um fato desde que a força se torne estabelecida com firmeza em seu subconsciente.
ela se tornará característica determinante da sua personalidade, pois você é o que sua mente subconsciente de fato acredita que seja. Isso foi que o Norman, pastor reformado, Norman Bailey, disse. Agora eu peço à irmã Luzia que leia para mim Provérbios 23, 7, só a primeira parte. Provérbios 23, 7. Até aí. Pois como imagina na sua alma, assim ele é. Provérbios. Hoje mesmo pela manhã, na aula do presbítero Nelson, eu falei, com as minhas palavras, essa frase. O ser humano, como ele, aqui está falando, como ele imagina que ele é, assim ele é. Assim ele é. Se uma pessoa é mais pessimista, se vê pessimista, se vê a última bolacha do pacote, assim ele vai ser. A Bíblia Sagrada, meus irmãos e minhas irmãs, está cheia de palavras de ânimo, a maioria nos salmos, e daí a nossa predileção por eles, porque os salmos nos encorajam. Como? Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Poxa vida, olha que beleza essa palavra de otimismo. Aí tem o Salmo 41, esperei confiantemente, com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quer dizer, olha, que coisa boa, que palavra de força. Aí o Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. São palavras de ânimo. Aí o Salmo 122, 1, 2 e 7, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua vida. Puxa vida, se eu pegar só esse versículo aqui, dá para pregar, para fazer uma teologia de prosperidade, de vida sã, beleza. O Senhor vai te guardar de todo mal. Fora dos salmos, somos estimulados em outros livros da Bíblia a uma vida firme, firmeza. Ele dá força ao cansado, aumenta forças dos que não têm nenhum vigor, subirão como asas de águias, correrão, cansarão. Os que esperam no Senhor serão como as águias. Isaías 40, 29 a 31. O Novo Testamento ainda diz também, lá em Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Olha palavras otimistas, palavras que, né, quando a gente está passando por um momento assim, a gente quer pegar naquela caixinha de promessa, a gente quer pegar essas aí. Louvado seja, olha essa palavra maravilhosa que tem aqui para mim hoje. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. No entanto, meu irmão, minha irmã, sejamos otimistas, Beto, ou pessimistas, crentes ou não, vêm as doenças que nos derrubam, dívidas que tiram a nossa estrutura, dificuldades que tiram o nosso equilíbrio, decepções com pessoas que nos debilitam, com a família que nos debilitam, a morte que nos assusta. E aí nós começamos a pensar que nós não somos tão fortes como nós imaginávamos, que as nossas redes de proteção têm alguns furos. Mas como, meus irmãos e irmãs? Como, Lúdio? Como enfrentamos as doenças? Lidamos com as dívidas? Superamos as dificuldades e vencemos as decepções? Como? Eu estou falando de otimismo, porque quem vence é otimista. Pessimista não vence, gente. Por isso que o líder tem que ser mais otimista do que pessimista. Todos nós temos um quê de pessimismo em algumas áreas da vida. Isso eu não vou dar conta. Todos nós temos um pouco. Só que essa parcela pessimista não pode ser maior que a parcela otimista. Tem razão os promotores do otimismo, do poder do otimismo,
mas a razão ela é parcial. É uma razão parcial, graça. Se dermos poder absoluto ao otimismo, não, eu vou conseguir. Querer é poder. Eu posso. Eu vou. Eu consigo. Tem de levar em conta a condição humana, meu irmão, minha irmã. A condição humana nós somos, vivemos. Irmãos e irmãs, se atentarmos para a Bíblia, veremos que há um otimismo diferente. Nós vamos ver agora que não vem do interior do coração humano, mas vem de Deus. Um otimismo que vem de Deus como instrumento da vitória humana. Bom, vamos ver aqui. Agora sim, segundo Crônicas, não vou ler tudo porque é grande, mas eu vou falando algumas coisas, vocês vão seguindo aí. No capítulo 3, no versículo 3, melhor dizendo, nós encontramos: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Meus irmãos, minhas irmãs, desculpe, eu li errado aqui, desculpe, eu estou lendo, eu li em Reis, me desculpe, e é por isso que eu estou vendo aqui que estava. Olha o que diz que é o versículo 3: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Olha o jeito de Deus, olha o jeito de Deus. A história de Josafá ilustra claramente este modo divino de agir naqueles momentos em que o medo dominava todos os corações. O que ele fez? Alarmado, no versículo 3, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino. Espera aí, os assírios estão vindo? Vamos jejuar. Os assírios estão vindo? Vamos jejuar. Aí depois no versículo 4, Judá se congregou a pedir socorro ao Senhor. O que ele fez? Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda no Senhor. Esse é o jeito de Deus, o jeito de otimista. No versículo 5 e 6, fala que Josafá levantou-se e foi ao templo. O versículo 5 e 6, vocês lendo aí, vocês vão ver, e orou. Dos versículos 12, 14, 15, 17, nós vemos, olha, não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti, no versículo 12. No 14, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, no meio da assembleia. No 15, ele disse: escutem, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. No versículo 17, vocês não precisarão lutar essa batalha, tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Versículo 18, Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração para o Senhor. Versículo 20, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá, o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Meus irmãos, e por aí vai. Meus irmãos, o otimismo que vem de Deus leva aquele que crê, mesmo alarmado diante do perigo, a buscar ajuda a Deus. No caso aqui de Josafá, o seu poder de otimismo vem do alto. Vem do alto, não de dentro de si mesmo, porque se nós olharmos para dentro de nós mesmos e olharmos as circunstâncias, nós vamos ser pessimistas. A oração ao Altíssimo é um recurso poderoso.
e não a reunião de forças internas. Eu vou fazer um pensamento aqui, eu vou, né, e vamos vencer. O otimismo de Josafá, que deve ser o nosso, é o otimismo que se prostra. Não é o otimismo que bate no peito, eu vou fazer, eu tenho capacidade, não, eu vou fazer. O nosso otimismo deve ser de quem ouve as palavras de Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, o otimismo que vem de Deus reconhece o tamanho do gigante. O otimismo que vem de Deus reconhece o tamanho, não nega o tamanho do gigante, da adversidade, da luta. Não é um ingênuo, um bobão, um tolo, um estulto, como se tudo estivesse bem. Eu já ouvi isso de um pastor, um amigo meu, professor até, que tem crente que você pode perguntar a qualquer momento da vida, está voando como águia, nunca ele está lá embaixo, está sempre bem. Porque eu não posso falar, sou crente, não posso falar que eu estou mal. Quem disse que não? Hoje mesmo pela manhã nós falamos que quando chegamos no Santos dos Santos, deixa com o coração sincero diante de Deus. Mas diante dos homens a gente quer dar uma camuflada. Não vou falar que eu estou mal. Eu já ouvi alguns crentes falar, eu não falo que estou mal porque vai ter gente na igreja que vai achar bom. Misericórdia. Não falo que estou mal não, porque se eu falava, aí fala lá na igreja, vai ter gente que vai bater palma, a gente vai rir. Misericórdia. Esse é o culto vazio lá de Isaías. Esse é o culto vazio lá de Isaías. Josafá, se vocês podem ver no versículo 12 em diante, Josafá reconhece que não tem forças para derrotar o inimigo. É um rei, mas não tem forças. Ele não sabe o que fazer se não esperar em Deus. Ah, gente, é muita coisa. Tem uma frase assim, como é que é? Eu só orei. Eu só fiz uma oração, como se a oração fosse uma coisa muito pequena, fosse a coisa menor que a gente pudesse fazer por alguém. Quando que a oração é dos justos, dos filhos, ela é extremamente poderosa. Como foi falado hoje aqui pela manhã também, parece que está uma continuação. E o seu Celso até falou que Elias era um homem, lá em Hebreus fala que Elias era um homem igualzinho a nós. Quando ele orou e falou que não era para chover, não choveu. Quando ele orou e falou que era para chover, choveu. Era um homem igualzinho a você que está sentado aqui, e eu que estou em pé aqui, mas que orava, que tinha fé, que era otimista. Apesar que, aquele momento de desespero, tem gente que é otimista, mas está na caverna. Uma pessoa falou uma vez assim, eu estava na caverna, mas tinha tanta gente me chamando para fora que eu saí. Eu estava na caverna, mas tinha tanta gente assim, vem para fora, que a pessoa falou, o que eu vou ficar fazendo aqui dentro? Vou lá para fora que lá deve estar bom mesmo. Vou ficar na caverna para quê? Se o povo está me chamando para ir para fora festar, ser feliz com Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, lá em Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios 1,10 diz: nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. A nossa esperança está em Deus, é por isso que nós somos o povo otimista. Me permita, Nelson, me permita. Hoje, na aula, um momento foi indagado sobre vida eterna. Sobre vida eterna. Quando se fala vida eterna, meus irmãos, não se fala com um V minúsculo. Porque essa vida nossa de V minúsculo aqui, não é a vida nossa. Quando se fala em vida eterna, é a vida dos salvos. Quem vai para o inferno
não é vida. Quem vai lá no inferno não é vida não, gente. Vida é no céu. Vida é com Jesus. Lá é maldição. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa esperança é de vida eterna. Por isso nós somos otimistas. É por isso que nós somos chamados de loucos. Ixi, crente é tudo louco. É tudo bobo. Porque acredita em vida eterna. Hoje ouvi uma moça, eu ouvi, nem estava assistindo, num programa, a entrevistadora chegou e falou assim: como é que você consegue vender tanta coxinha lá no morro? Aí coxinha? É, coxinha. Aí ela falou assim: porque Deus me ajuda e eu trabalho muito. Aí a entrevistadora falou assim para ela: olha para vocês verem como que está o mundo. Falou assim: Deus só fez azeitona, quem ralou foi você. Quer dizer, colocou Deus em segundo plano. Mas a moça que estava sendo entrevistada falou que ela só estava vencendo, ela sai gritando no morro. Ela sai gritando no morro a coxinha dela, e vende muito. E ela tem uma música que para muitos é um escândalo, que é um funk, que ela canta o funk falando assim, que eu vou vender até de madrugada. Com Deus ao meu lado, eu vou vencer. E sai cantando isso no morro afora. E ela, pelo jeito, é uma pessoa que teme a Deus. Uma pessoa que teme a Deus. Uma pessoa otimista. Vê a vida de uma outra maneira. Que crê que Deus tem algo melhor para ela. Quem que não gostaria de ouvir? Lá no versículo... Eu vou ler de uma maneira diferente. Olha o versículo 24 aí. Eu vou ler de uma maneira diferente, do capítulo 20. Vou ler da mesma maneira que eu pensei aqui. Não tenha medo nem fique desanimado. A batalha não é sua, mas é de Deus. Você não precisará lutar nessa batalha. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará. Não tenha medo, não desanime. Meus irmãos, assim que eu vejo esse versículo aqui, 24. Agora, quem que fala essas palavras para o povo? Foi o próprio Deus. O próprio Deus. A quem Josafá consultou, buscou. O rei não disse. E é por isso que Davi, eu gosto muito de Davi, que Davi mostra bem quem ele era. Em nenhum momento você vê Davi nas músicas dele, no salmo, se mostrando assim: eu sou poderoso, eu venci porque o meu exército é bom, os 600 homens que eu tenho são bons mesmo de batalha. Ele sempre põe a glória em Deus. Eu venci porque Deus estava comigo. Josafá falou: Senhor, eu sou fraco, me ajude. Senhor, eu sou fraco. O otimismo que vem de Deus, ele é realista. O otimismo é realista, que vem de Deus. Examina a realidade. Agora, o otimismo autogerado, que as pessoas querem ter assim, é ilusório. Se você tem uma batalha para enfrentar, um plano para fazer, consulte ao Senhor. O apóstolo Paulo queria ir para Roma. E o que fez? Reuniu-se do pensamento positivo. Tudo vai dar certo. Só que não era para Roma aqui. Tinha de ir. Quando ele consultou Deus, Deus falou: não, você não tem de ir para Roma. Não, mas Roma está... Não é para Roma. Não é para Roma que você tem de ir, não. Se fosse por ele só, ele ia para Roma. Mas quando ele consultou Deus, Deus falou não. A gente pensa que Deus responde só assim, né? Quando a gente ora, fala assim: nossa, Deus respondeu a oração. Ninguém fala assim: Deus respondeu a oração com não. É muito difícil. Até hoje eu acho que eu nunca vi, e nem eu fiz isso. Mas eu acho que é muito raro alguém vir aqui na frente: não, testemunho, pastor, pode dar. Ah, olha, eu orei por isso, e Deus responde, glória a Deus, Deus respondeu não. A gente só vem falar do sim de Deus. O sim de Deus a gente vem, fala, põe no boletim. Mas quando Deus fala que não, vou falar não, que Deus falou não. Gente, o importante é Deus falar. Já é uma grande coisa. O otimismo que vem de Deus depende do poder de Deus, não do poder do homem.
Mais tarde, Josafá, infelizmente, faz uma aliança com Acabe, e foi uma ruína. Eles perderam batalhas. Por quê? Porque ele começou a confiar no poder de Acabe, que era mais forte do que no poder de Deus. Isso acontece com a gente também. Tem um momento na vida que a gente vai querer o poder de um outro do que o do poder de Deus, infelizmente. E aí nós vamos dar com os burros na água, quando nós já não demos. Bom, meus irmãos, encerrando essa mensagem, o último tópico dessa mensagem, eu quero dizer o seguinte: nós somos otimistas, e Josafá foi otimista porque nós cremos num Deus que supre. Fico pensando, eu já falei isso algumas vezes, mas Deus nos livre e guarde, mas coisa difícil deve ser perder um filho, como a Dani e o Marlon perderam o ano passado. Deve ser difícil isso. Eu não desejo isso para ninguém. Mas eu fico pensando, esses dois jovens, esse casal jovem, toda vez que eu olho para eles, a coisa mais fácil para eles fazerem era se afastar de Deus. Ainda mais dessa igreja, que eles tinham acabado de chegar, e de repente falar: eu acho que o problema foi aquela igreja lá, hein? Aquela igreja que deu azar para a gente. Ou o Deus que nós servimos não é o Deus que nós pensamos. Mas eu creio que, como os dois esperam em Deus, todos nós cremos num Deus que supre, um Deus que ouve, um Deus que guarda, num Deus que renova, num Deus que cuida, num Deus que converge, traz para si, num Deus que fortalece. Acho que nós cremos nesse Deus. Como não ser otimista? E nós vamos passando pelas lutas, algumas difíceis demais, cicatrizes ficam, mas nós somos otimistas, o melhor está por vir. Eu li uma frase esses dias que fala que o melhor já veio, que é Jesus. Com certeza, eu não estou falando nesse sentido, estou falando das nossas aspirações, dos nossos sonhos, daquilo que Deus prometeu para você. Deus tem promessas na sua vida. Já cumpriram todas? Duvido que cumpriram todas as promessas de Deus da sua vida. E eu digo, sem medo, o melhor ainda está por vir. É assim que nós vivemos. O melhor de Deus para a nossa vida, a gente tem que ser otimista. Isso tudo que aconteceu ainda é pouco, o melhor ainda está por vir. Porque eu confio em Deus, nesse Deus que supre, que ouve, que renova, que transforma. Isso que aprendemos com Josafá. Mas eu quero terminar, e vocês vão me responder. A igreja vai me responder. A igreja vai me responder. Você vai me responder. Olhe bem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem que supre? Quem supre, igreja? Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem supre, igreja? Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Quem que ouve, igreja? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Quem que age, igreja? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. Quem que guarda, igreja? Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Quem que cuida, igreja? Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Quem que te fortalece, igreja? Eu termino essa mensagem dizendo que o nosso otimismo venha de Deus e não de nós mesmos. Que Deus abençoe grandemente a igreja Ebenezer nessa caminhada de 2013. Amém.